tarde a todos, todas as pessoas que estão participando. É um prazer estar aqui para falar com vocês, estar discutindo um pouco esse assunto que é a gestão de resíduos e o ponto final dos resíduos das nossas empresas que são consumidos. Quero agradecer ao Maurício, que me convidou para essa atividade, e agradecer as boas palavras aí que o Ricardo fez para a introdução da atividade, agradecendo a ele aí na colocação do ponto. Eu sou engenheiro químico, mestre em processos químicos e bioquímicos, com ênfase em meio ambiente, pós-graduação em administração industrial e segurança do trabalho. Estou na área de gestão de resíduos, água e efluentes, aí já há 20 anos, sou auditor líder e professor em ISO 9001, 14.000, 45.000. Tenho a felicidade de lecionar a matéria de resíduos sólidos na pós-graduação em gestão de resíduos sólidos do SENAC, como professor convidado, e tenho participação também dando treinamentos no CRQ, EduTech, e agora a ABS também, na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Tenho um papel interessante que eu faço trabalhos na Comissão de Meio Ambiente do Conselho Regional de Química, aqui de São Paulo, para a gente faz a difusão do conhecimento. Então, eu participo da Câmara Técnica de Meio Ambiente lá no Conselho Regional de Química, e fica o convite aí a todos para visitarem o site e participarem das atividades junto com a gente lá. Tem a minha empresa chamada Papiro Meio Ambiente. Papiro é uma planta também utilizada para o tratamento de efluentes, tal qual o aguapé, só que por um meio de tratamento por raiz. Bom, falando um pouquinho, minha parte está falando sobre como a sua empresa descreve o epílogo, ou seja, o fim da vida dos seus produtos. Eu vou estar falando um pouquinho na introdução do que está aqui, lixo, resíduo, rejeito, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, o que vai estar sendo considerado nesse contexto, sobre os tipos de resíduo no pós-consumo, epílogos possíveis e fatores de sucesso dentro desse contexto, finalizando com o ciclo de vida que engloba todo o ponto. Bom, eu gosto de discutir esse assunto, sempre começando e pontuando sobre o que é lixo. Lixo, se a gente olha ali no dicionário, é aquilo que não tem utilidade, é jogado fora. Então, eu pensando dentro da minha casa, dentro da minha empresa, aquilo não me serve mais. Então, eu descarto aquele produto, jogo fora. Para mim, eu não tenho interesse, porém, para o outro, pode ter. Imagine o seu papel, o seu plástico que você descarta na sua empresa, ele tem uma grande cadeia de reciclagem. A latinha de alumínio é outro exemplo, e muitos outros materiais possíveis. Por exemplo, pneu. Pneu antes era descartado, ia para um aterro. Hoje ele vai ser produzido, reprocessado e vira meio ligante para os asfaltos ou então até mesmo para o cimento, por incrível que pareça. Então, assim, para mim não tem mais utilidade, eu jogo fora. E é dentro desse contexto que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. Então, olhando essa figura e entendendo o que acontece quando a gente não cuida do nosso lixo, do nosso resíduo ou rejeito. Nesse ponto, a gente tem aí uma figura que ilustra os problemas possíveis. Então, se eu não gerenciar o meu resíduo, ele vai parar num lixão. Então ele é descartado de forma inadequada, imprudente. Nisso, você tem aí uma sucessão de problemas. Esse resíduo indo parar no lixão, ele tem conceitos ou contextos problemáticos como o solo. Então, esse solo vai ser impactado. Eu não vou poder ter construções sobre esse lixão depois, devido porque esse material ele fica emanando gases tóxicos e eventualmente até combustíveis ou níveis de explosões atmosféricas, explosões por confinamento possíveis no solo.
Ele também não fica mais estruturante. O que que acontece? Eu não posso mais colocar uma edificação por cima. Essa edificação ela pode sofrer abalos porque está cedendo esse material conforme acontece a decomposição desse material. Eu tenho um impacto em rios, lagos e água subterrânea, então esse impacto todo que acontece ali, ele vai estar traduzindo na redução da qualidade da água. Então, esse rio, esse chorume da degradação dos resíduos, ele vai estar pegando carona no rio, no riacho e vai embora. Ou então ele fica armazenado na parte da água subterrânea. Então, eu tenho problemas possíveis em várias circunstâncias. Eu tenho os vetores, ou seja, eu tenho cachorros, eu tenho rato, cobras e urubus que estão ali sendo impactados por esses resíduos e dessa forma eles espalham as possíveis contaminações que eu já vou comentar. E eu tenho as pessoas, não menos importante, mas aí eu tenho aquelas pessoas socialmente menos providas. Então elas estão ali vivendo dos nossos restos do lixo ou do resíduo ou do rejeito. O que sobrou ali, elas estão vivendo a partir desse ganho. Então, eu tenho todos esses impactos. E aí, diante disso, eu posso ter uma problemática que é um vírus, uma bactéria que está ali instalada, e esse material ele vai estar circundando todos esses meios, tanto o solo, o rio e lago, as pessoas ou os vetores. Lembrando que um vetor como o urubu desse da figura, ele voa vários quilômetros possíveis, levando esse impacto, esse vírus, essa bactéria a todo lugar. Eu não tenho só isso, né, vírus e bactérias, mas eu tenho também um possível impacto condicionado a produtos químicos, a produtos de hospitais, bolsinhas de sangue, feto, tudo isso vai parar lá. E aí eu tenho todos esses pontos sendo afetados. A gente pode ver aqui nessa figura um incêndio, e aí é interessante essa figura que é no continente africano, que poderia ser aqui no Brasil também, né? O que foi achado foi essa figura que eu entendi que eu tenho vários pontos aqui a comentar possíveis. Você tem aí um resíduo visualmente eletrônico que está ali descartado, que você pode reparar aqui, a maior parte dele plástico, que depois de ser triado e separado as partes que interessam, eles descartam queimando o resíduo. E aí você tem uma diminuição de volume. E aí você vê a nuvem tóxica que sai a partir disso. Esse garoto que está aqui segurando um tubo de televisão pode ser impactado pelos metais pesados que são provenientes desse tubo. Então, o que, que eu digo? Você tem uma série de impactos quando você não gerencia adequadamente seu lixo, seu resíduo ou seu rejeito. E além do mais, uma foto dessa que tirada lá na África pode ter o selo da sua empresa. Então eu tenho também problemas com a marca. Então, independente de você ter vendido isso, está num consumidor, o consumidor sumiu. A gente não tem rastreamento de quem comprou aquela televisão, mas aquela televisão está impactando esse garoto que está ali, impactando todo um meio. E aí o único ponto que a gente identifica é a marca de uma empresa. Então eu tenho possíveis riscos nesse conteúdo. Bom, a partir disso a gente tem a legislação e eu gosto de definir, a gente falou de lixo, resíduo, rejeito, então na nossa legislação na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem aí uma definição de distinção entre resíduo e rejeito. Eu, para simplificar o conteúdo como um todo, eu digo que o resíduo ele tem um potencial de reciclagem e o rejeito ele não tem esse potencial de reciclagem, então ele tem aí um entrave, né, nesse contexto como um todo. Então, o resíduo ele tem aí algum processo, mesmo que ele seja um resíduo perigoso, mesmo que você pague para destinar, ele tem aí um potencial de reciclagem. E o rejeito não. E aí tem todo um contexto que trouxe para minimizar os problemas nos aterros, questão de fim de vida útil, para poder viabilizar também o contexto de que esse material está sendo descartado pelo consumidor, ele pode ser reinserido no processo. Aí eu trouxe essas definições aqui da logística reversa,
que a gente vê que é um instrumento econômico e social para viabilizar a restituição desses resíduos no processo, na cadeia. Então, a ideia é que ele seja reinserido. E aí, esse parágrafo aqui bastante interessante da política nacional, que menciona lá que são obrigados, né? Quem é obrigado a estruturar, a pensar nisso? Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Então, veja, sim, o consumidor final tem responsabilidade sobre isso e a ideia não é eximir isso. Só que ele é um indivíduo, ele está na forma de mínima, ali o impacto sobre ele é mínima. Agora, a empresa tem um impacto muito maior, ela tem que pensar de forma muito sistêmica. Então, isso é que eu sempre chamo atenção nos nossos, na fala, que a gente precisa tomar esse cuidado e ver como que a gente vai direcionar essa atividade. E para poder sensibilizar e entender como fazer essa atividade, eu preciso que o consumidor, e isso vem num trabalho de conscientização junto com a municipalidade e os órgãos públicos e tal, eu preciso que o consumidor ele separe adequadamente os meus resíduos para que ele possa ter valor econômico financeiro no final, para que eu possa viabilizar um projeto que pegue esses resíduos e faça eles transformarem em alguma coisa, mesmo que seja resíduo perigoso e tal. Então, a gente tem aqui exemplo de separar o vidro, madeira, plástico e tal. Eu preciso separar. E aí isso acaba gerando nossa economia em escala. A partir da consciência estabelecida no consumidor, aí eu consigo viabilizar processos para reduzir, reutilizar, reciclar através da educação ambiental. E, assim, pensando no final, eu pensei nos processos, eu posso pensar, posso entender que o meu resíduo pode ter esse final, como aplicado aqui nessa figura, né? Você vê que o consumidor final não está aí. Tem um terreno abandonado e aí você vê nitidamente alguns itens inservíveis que estão aí. E o primeiro que chama mais atenção é uma televisão. Essa televisão que está aqui descartada indevidamente, ela contém ainda a marca do fabricante, por isso que eu chamo sempre a atenção. Isso fica, né? Então, no momento que a prefeitura for fazer uma pesquisa, uma coisa um pouco mais elaborada, ela vai chamar esse fabricante aqui para explicar por que esse material está lá. Então, acaba criando um certo desconforto aí. E eu posso pensar, em final, também essa questão de aterro sanitário, que aterro sanitário controlado é um aterro com uma solução de engenharia, uma solução bela da engenharia civil, que está lá construída de uma forma estruturante para tratar e confinar os resíduos. Ou posso pensar na figura da direita, a incineração, onde eu queimo e elimino todo esse ponto. Então, são formas de descarte ambientalmente adequado. Posso pensar nessa forma, ou eu posso pensar um pouco melhor, como até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, você não tinha um processo de reciclagem de gesso. Hoje ele é enviado de forma muito salutar que isso seja enviado para reciclagem, e aí contribuindo com todo o ciclo. Ou então, um outro exemplo bastante interessante, que é a reciclagem de bituca de cigarro. Quando eu nunca imaginei na minha vida que bituca de cigarro poderia ser reciclado. E aí surgiu uma ideia e eles alugam os coletores de bituca, as empresas pagam por isso, viram uma arte, né, que é o que está aqui ilustrado nessas figuras e tal. E aí você tem toda uma cadeia de valor sendo integrada no seu resíduo. Então, se bituca de cigarro pode ser reciclado, equipamentos eletroeletrônicos, com certeza também, a partir do momento que eles têm terras raras e tudo mais. Aí, e aí a gente tem que passar também por um processo de educação, com certeza isso tem que permear a nossa sociedade para que a gente consiga ter o melhor ter sucesso. Então, cada um tem que ter noção da sua obrigação, que é descartar no local certo, de forma adequada. A gente tem um contexto de estímulo financeiro ou remanufatura. Esse caso da remanufatura é um programa da Prefeitura de São Paulo, que aí tem outros. Então, é muito interessante. Você monta uma escola, você pega itens
né, que são descartáveis ou descartados, e você volta ele à vida útil, ou seja, o que serviu para alguém que usava um computador que tinha que ter alta definição e tal, e a tecnologia mudou, esse mesmo computador pode servir para uma escola, para uma pessoa aprender a mexer no Windows, no Word, Excel, o que seja, aí está operado. Estímulo financeiro é muito interessante, onde a pessoa descarta seu resíduo e ainda tem um bônus. Esse faz todo sentido também, de uma forma ou de outra. E aí, para finalizar, a gente entendeu o ciclo de vida do produto. Eu tinha antigamente um contexto de economia linear, onde eu extraía o recurso, manufaturava isso, fazia um processamento dentro da indústria, né, colocava na cadeia, o consumidor utilizava e descartava. Era uma economia chamada linear. E hoje a gente pega todos esses itens e busca fazer um reprocessamento deles em forma de loopings, ou seja, de círculos. Então, produzir um material, um bem, enviei para o consumidor fez o uso, e depois desse uso, ele, de forma consciente e havendo processos possíveis para isso, você pega e faz o descarte dele, você encaminha isso para algum processamento de alguma forma. Então, é muito interessante você ter processos que são alterados dentro das empresas para que isso volte a ser produto de novo. Não, nem sempre na mesma indústria, pode ser em outro processo, não importa. O que é interessante disso tudo? Eu paro de retirar e extrair matéria-prima da natureza, árvores, minerais e tal, reaproveito o mineral que estava ali, né, que ia ser descartado e ia impactar o solo, ia travar uma área que seria para um aterro e faço ele virar produto de novo. E isso aí você fecha um ciclo e vai fazendo essa atividade. E aí a população agradece. Então eu quero agradecer a todos, a todas pela atenção, agradecer ao Ricardo pelas palavras, ao Maurício, que vai falar daqui a pouco. E aí é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado pela sua apresentação. Obrigado pelo início aí, com alguns conceitos importantes, né? Estou eu atrás aqui com minha pilha aqui de resíduo aqui também. Então, é um problema sério, a gente sabe muito bem disso, mas às vezes, por vários motivos, nós como sociedade preferimos fechar os olhos. Muito obrigado. A gente volta daqui a pouco na etapa de perguntas e respostas. E eu quero convidar vocês que estão aí, estão nos assistindo aqui para escreverem no chat suas perguntas. Por favor, se for uma pergunta genérica, não tem problema, mas se for uma pergunta para o Wagner ou para o Maurício, que vai começar a falar daqui a pouco, então vocês coloquem lá a pergunta para a hashtag Maurício, hashtag Wagner, e aí e essas perguntas depois eu vou ler para eles, eles vão, na medida do possível, no nosso tempo, é claro, fazer toda essa discussão dos temas que estão sendo apresentados hoje. Tá ok? Então, por favor, gente, escrevam no chat para que a gente possa fazer esse bate-papo, esse bate-bola aqui com os nossos palestrantes de hoje. Obrigado, Wagner. E agora eu vou chamar o Maurício. Vou chamar o Maurício. Maurício, bem-vindo. Muito obrigado. Maurício, ele é engenheiro civil pela Poli, é pós-graduado em gerenciamento de empresas pela Poli também, da USP, e tem um MBA executivo de marketing executivo pela ESPN. A sua expertise em cadeias logísticas, de logística reversa, é consequência de mais de 20 anos de experiência no gerenciamento de redes nacionais de operadores logísticos, coletando e retornando produtos de baixíssimo valor agregado, como revistas e jornais. Foram mais de 13 anos como diretor de logística do Grupo Abril, com cobertura nacional, chegando a 4.400 municípios, que atingia semanalmente mais de 1.200.000 residências e mais de 30 mil pontos de venda, com um volume de retornos na ordem de 2,1 milhões de exemplares por semana. Somados a outros 9 anos também de experiência como diretor-geral da SPDL, operadora logística para os grupos Folha e o Estado de São Paulo, com volume de 23 mil exemplares dia.
sempre agregando processos logísticos, controles operacionais e financeiros, contratando e gerenciando transportadoras e os próprios operadores. Maurício, bem-vindo novamente, muito obrigado. E agora a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, Ricardo, pela sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos os que estão participando aqui desse nosso webinar. Parabéns, Wagner, pela brilhante introdução que você fez. Enquanto eu vou preparando aqui a tela que eu vou mostrar, eu queria aproveitar e fazer um link com o final da apresentação do Wagner, quando ele fala que a tendência agora é nós migrarmos saindo finalmente de uma economia linear e começando a migrar para uma economia circular. A economia circular, fundamentalmente, começa lá desde o design do produto, onde os produtos têm que sair, têm que ser planejados, têm que ser projetados para serem fabricados de maneira a permitir, depois do final da sua vida útil, primeiro, um prolongamento dessa vida útil. Depois, um reaproveitamento de componentes ou partes desse produto em novos produtos. E, finalmente, depois de esgotadas todas essas possibilidades, ele tem que permitir uma fácil desmontagem, uma fácil decomposição, para permitir que essas partes possam ser recicladas e, assim, voltarem para o sistema de produção. E aí, finalmente, os resíduos que ele falou têm a sua destinação correta, que seja ou por incineração, ou por pirólise, ou, finalmente, para um aterro sanitário controlado. Mas mesmo essa economia circular, e como ele falou assim, que é baseada no sucesso da reciclagem, a própria reciclagem, o sucesso dela está baseado no sucesso de ter uma estrutura de logística reversa por trás dela e uma estrutura eficiente. E é sobre isso que eu vou pretender falar para vocês nesses poucos minutos. Eu vou começar, primeiro, fazendo uma distinção, que para muita gente ainda é confuso, da diferença entre uma logística tradicional de lançamento do produto, que a gente chama de outbound, e uma logística reversa. Muitas pessoas ainda acham que uma é meramente o espelho da outra, quando, na verdade, existem grandes diferenças. Claro que a logística tradicional de outbound é a logística que é montada, estruturada para levar o produto desde a sua unidade de produção até os distribuidores regionais, centros de distribuição, aos varejistas e, finalmente, até o consumidor, né? Lembrando que esse last mile, esse último trechinho entre o varejista e o consumidor, ou muitas vezes até entre o próprio fabricante e o consumidor, esse ônus fica por conta do consumidor. Ou porque ele se desloca até um ponto para comprar e para retirar esse produto, ou porque ele paga por um delivery. Isso é muito importante e nós vamos voltar nisso lá na frente. Quando a gente vai na logística reversa, ela começa na casa de cada consumidor que agora detém um bem que chegou ao final da vida útil e ela precisa voltar para a cadeia de produção. Então, para isso também nós temos o que eu estou chamando de um first mile, ou que seria a primeira perna, onde ou esse consumidor tem que levar esse produto até um ponto de entrega voluntária, ou esse produto tem que ser coletado na sua casa. Uma vez coletado, uma vez entregue, aí sim cada um desses produtos vai ser inspecionado, vai ser manuseado, vai ser desmontado e vai sofrer todas aquelas destinações que eu acabei de fazer. Então é muito importante que numa o last mile é por conta do consumidor e na outra o first mile é por conta do consumidor. Algumas outras diferenças. Então, quando a gente vai falar em termos operacionais, na logística tradicional, sai tudo bonitinho de fábrica, né? As embalagens estão intactas. E lembrando, a função da embalagem é proteger o produto, identificar o conteúdo, facilitar as modificações, né? Isso tudo reduz os seus custos e aumenta a eficiência. Quando vamos para a logística reversa, não existe nada disso. A gente tem que receber ou coletar esses produtos sem a sua embalagem, sem seu manual e muitas vezes sem a sua própria identificação. Então, tem etapas daí, isso dificulta o manuseio e aumenta custos e reduz bastante a sua eficiência. Uma outra diferença é que na logística tradicional, as cargas transportadas é uma carga homogênea, quadradinha, bonitinha, ela se acomoda bem nos veículos.
a gente consegue otimizar os veículos, né? E na logística reversa, como é uma a uma, a carga é totalmente heterogênea, seja em formato, peso e tamanho, ela é aleatória. Então, fica nítida a ociosidade e a improdutividade que existem nessas duas operações. Uma próxima mudança entre as duas é que, do lado esquerdo, como vocês podem ver na tela, o transporte de lançamento, via de regra, é de um ponto, seja ele da manufatura, ou seja ele a partir de centros de distribuição, para vários pontos. Esses vários pontos podem ser os pontos de venda, os varejistas, ou, no caso do delivery, pode ser na casa dos consumidores, diretamente. Mas o fato é que essas operações têm roteiros, via de regra, repetitivos, os pontos de venda não mudam de local, né? Os prazos podem ser mais ajustáveis para otimizar a carga, encher o caminhão, como se diz, né? Na logística reversa não tem nada disso, né? É uma aleatoriedade e há uma maior pulverização de pontos, porque aí nós estamos falando que cada consumidor detém vários produtos que vão chegando alternadamente ao seu final de vida útil. Não existe repetição de roteiros, não existe uma repetição de produtividade, né? Isso, novamente, impacta nos seus custos, impacta no seu planejamento. Uma outra diferença fundamental entre as duas logísticas é que a logística de lançamento, né, tem uma previsibilidade, ou seja, tem um planejamento, os pedidos entram, a gente sabe para onde vão, a quantidade que vão. Com isso, a gente consegue planejar, a gente consegue otimizar veículos, carga, processos e assim por diante. Na logística reversa, como eu acabei de falar, existe uma aleatoriedade de coletas, né? E, portanto, não dá para manter estruturas prontas para ficar coletando de imediato. Existe uma ociosidade de estruturas operacionais que tem que ficar à disposição para poder executar dentro de uma janela de trabalho esse serviço de coleta ou de recebimento. Entendidas essas diferenças principais entre logística tradicional de lançamento e logística reversa, eu vou entrar agora nos aspectos que contribuem para a eficiência ou não de uma cadeia reversa. Lembrando que para uma cadeia reversa eficiente, vai gerar altos índices, uma alta eficiência de reciclagem, e essa alta eficiência de reciclagem, aliada a toda a educação, tudo que já foi dito pelo Wagner, que vai viabilizar a economia circular que todos nós almejamos. Vamos ver quais são esses fatores de eficiência de uma cadeia reversa ou inibidores da implementação de uma cadeia reversa. Bom, o primeiro deles é o baixo valor agregado, o valor do mercado dos resíduos, né? Aqui do lado direito a gente tem uma tabela razoavelmente recente e a gente pode ver a disparidade que existem nesses valores. O que acontece, e a gente não está nem falando dos materiais que estão aí, que tem menos valor ainda ou nenhum na cadeia. Quando a gente tem produtos de baixo valor agregado, a remuneração pelo serviço, seja de coleta ou de recepção, também cai, né? E essa baixa remuneração também faz perder a atratividade para o empreendedorismo. Empresas de coleta, empresas de manuseio, empresas de reciclagem, se não tiver remuneração, isso inibe o empreendedorismo e isso, infelizmente, aumenta a informalidade das cadeias existentes e também gera ineficiência nos índices de reciclagem como um todo. Um outro fator que inibe a introdução de cadeias é o fato de que cadeias reversas acabam sendo encaradas como custos totais na cadeia de comercialização dos produtos. Ou seja, a partir do momento que as empresas têm que, até pelo plano nacional, têm que montar estruturas de cadeias reversas e montar cadeias de estruturas reversas eficientes também custa mais, isso também é um fator de inibição. Se isso não for feito, esse custo não existe? É claro que existe, é como o Wagner falou, só que a gente chama isso de custos socioambientais. A sociedade paga, o meio ambiente paga. E, na verdade, no fundo, quem é que está pagando mesmo isso? Então,
Logística reversa agrega custo à cadeia de comercialização, sim, mas a gente precisa questionar se esse é um custo melhor e mais socializado do que os socioambientais. Essa é a nossa posição. Finalmente não, mas o fator que inibe a implementação de cadeias reversas eficientes é a escassez de atores para essas cadeias, então, seja empresas de coleta, empresas de recepção, manuseadores devidamente habilitados, capacitados para os tipos de produtos, e até recicladores, por tipo de produto e na maioria das regiões. E por que não falar que até gestores com expertise em logística reversa, nós ainda temos uma dificuldade. Temos uma dificuldade de encontrar por quê? Porque, primeiro, que logística reversa é um conceito relativamente novo. Então, as primeiras turmas de graduação e pós-graduação do mercado são relativamente recentes. Então, o que a gente tem aí são profissionais, como eu, por exemplo, que, por uma coincidência, trabalharam em cadeias, por exemplo, de logística reversa por conta da consignação de produtos, ou por cadeias que já há muito tempo têm sua restrição e têm o controle ambiental para o seu controle, para o seu retorno. Os processos existentes, como os ecopontos e os pontos de entrega voluntária, eles funcionam, mas eles têm a sua eficiência muito limitada. Eles têm uma eficiência limitada, primeiro e principalmente porque falta o que eu chamo de conveniência para o consumidor fazer isso. Eu posso ter a cultura de reciclagem, eu posso ter aquela vontade de reciclar, mas de repente eu não estou disposto a andar 30, 40 quilômetros, que seja, para fazer essa reciclagem. Ou, de repente, eu não tenho um veículo para transportar um bem no final da vida útil, como um sofá, como uma geladeira, um bem maior do que isso. Como eu falei lá atrás, aquele first mile tem um ônus. Então, quando a gente fala em conveniência, teria tirar esse ônus dele e ser um estímulo a mais, além daquele estímulo em dinheiro, por exemplo, para que isso aumente a eficiência da reciclagem. E, finalmente, também a abrangência territorial. Nós temos um país aí com mais de 5.500 municípios que todos eles precisam ter os seus resíduos coletados. E cobrir tudo isso com ecopontos e pontos de entrega voluntária, ainda assim ficaria um pouco ineficiente. E, finalmente, só para citar os fatores inibidores de cadeias reversas eficientes, nós temos um problema crônico do país que nós gostamos de burocracia e de impostos. Então, nós estamos falando da oneração da cadeia de reversa dos próprios resíduos. E isso também gera entraves operacionais, como, por exemplo, no transporte, que a gente tem problemas em passagem de imposto fiscal interestaduais. Então, isso também é um grande entrave operacional para uma cadeia logística reversa que se pretende eficiente. Para fechar essa minha conversa, eu queria citar alguns pequenos exemplos de como os índices de reciclagem no Brasil e no mundo se comportam de maneira diferente. Meramente, para demonstrar isso, o lixo plástico, por exemplo, no Brasil nós reciclamos 1,6%, e no resto do mundo alguma coisa em torno de 9%, sendo que dos nossos 1,6%, ainda esse número é puxado para cima porque o PET, que tem um pouco de mais valor agregado, tem um índice de reciclagem de 51%. Quando nós vamos para o papel, as coisas não estão muito deficientes, 63% no Brasil, 72,5% na Europa. Quando a gente fala de embalagens de vidro, nós não estamos falando do vidro, de toda a indústria do vidro, a gente tem no Brasil 49%, que já é um índice alto, mas em países como a Suíça chega a 95%, ou seja, isso mostra que ainda tem muito caminho pela frente para a gente trafegar. E aí vem o alumínio, que é o nosso grande campeão nacional, que eu acho que é o único material onde nós estamos acima da média mundial, mas não é à toa. No alumínio nós reciclamos 38,5% do total produzido, contra 27,1% da média mundial, mas isso puxado pelas latinhas de bebida, ou seja, nós podemos concluir que os bebedores de cerveja e de refrigerante têm alta consciência ambiental. Para fechar tudo isso, eu queria passar
a proposta da log reversa ou o nosso credo. Nós entendemos que a economia circular é o futuro, assim como nós entendemos que o sucesso dela depende de um alto índice de reciclagem, e assim como nós entendemos que o alto índice de reciclagem depende, entre outras, de uma cadeia reversa eficiente. Para nós, essa cadeia reversa eficiente é uma que contempla a coleta agendada para dar todo aquele conforto, aquela conveniência para o consumidor, e uma coleta feita em nível do Brasil inteiro, toda a abrangência de todos os países. A gente entende que isso é possível e é nisso que a gente acredita e propõe. Com isso, eu termino minha apresentação. Eu queria agradecer a atenção de vocês e vou me colocar à disposição. Vocês têm meus contatos aqui na tela e também vou estar à disposição para as perguntas logo em seguida. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, Maurício. Já estão chegando aqui as perguntas. Eu quero, para quem não ouviu, por favor, coloquem as perguntas, podem colocar as perguntas no chat. Se quiser direcionar, põe ali o hashtag, direciona para qual dos dois, para o Maurício ou para o Wagner. Eu já vou abrir, então, são vários pontos aí que a gente, não só como sociedade, mas como tomadores de opinião, tomadores de decisão, que nós somos, na grande maioria, que a gente influencia de um jeito ou de outro, a nossa questão, o nosso peso social sobre tudo isso, né, da importância de tudo isso. Porém, a gente sabe que no nosso país a gente trabalha muito, as empresas trabalham muito de acordo com que as legislações vão vindo. Se a legislação está escrito que isso se vai começar a multar a partir do mês que vem, então eu começo a partir do mês que vem. E assim vai, infelizmente, é uma cultura muito forte no nosso país, além daquela questão mas se essa lei não pegar, tudo bem, deixa quieto, ninguém vai me multar, ninguém vai fiscalizar, etc. Bom, a gente está tratando um assunto um pouco diferente, né, que na verdade ele vai muito além de uma simples autuação ambiental. E a gente tem algumas perguntas aqui, queria começar e encaixar, fazer aqui um bem bolado com as perguntas. Para você, Maurício, qual a vantagem de iniciar o processo antes de uma autuação ou antes de uma mudança, uma lei mais exigente? E dentro disso, né, a logística reversa tem custo. E como a log reversa imagina viabilizar economicamente isso, esse tipo de operação? Né? Então, você teve uma experiência que o do comodato, né, muito forte de logística reversa de comodato, que você entregava revistas, tal, depois você recolhia elas. Quando você entregava, você recolhia. Isso se extrapola muito. Né? Então, como a log reversa pode, imagina viabilizar isso daí, economicamente, e por que eu faria isso antes de começar uma exigência, uma lei ou uma autuação de algum órgão? Bom, pergunta extensa, eu vou tentar resumir ela da melhor maneira possível. Primeira coisa, eu acho que uma boa parte das indústrias não está preocupada com a coleta de resíduos única e exclusivamente por causa das leis. Essas empresas, elas têm uma imagem que elas precisam criar, elas têm uma marca que elas cultivam ao longo do tempo, e como o Wagner falou, a marca fica exposta ao tempo, né, ali. Existem programas de sustentabilidade que elas precisam ter o respaldo, senão se torna um greenwashing, como a gente diz, né, que é só de fachada. Então, existe uma série de outros motivos que empresas sérias e mais conscientes ambientalmente tomam a dianteira, como já tomaram muito antes da legislação. A tua pergunta, por que gastaria dinheiro? Eu gastaria dinheiro porque isso faz parte de construção de marca, isso faz parte de mitigação de autuações, isso faz parte também de diferenciação do marketing. Essas empresas também não estão sozinhas no mercado, elas têm concorrências, né?
E tomar esse tipo de atitude ambiental e tomar essas atitudes, esses programas de sustentabilidade também as diferenciam dentro do próprio setor. Então, essa é a nossa visão. Finalmente, como que a Log Reversa se propõe a ajudar essas empresas? Com o nosso conhecimento que a gente tem de operadores logísticos no Brasil inteiro, que já estão acostumados a ir em todas essas cidades do país, esses 4.400 municípios que a gente está falando, levando produtos, trazendo de volta produtos. Então, seria a indicação dessa rede, não a intermediação dessa rede, e utilizar essa plataforma compartilhada com as operações que ele já tem hoje. Esse é o cerne da nossa proposta, e que fica respaldada por um sistema de gerenciamento para gerenciar toda a operação dessa cadeia e certificar ela. Seria isso. Eu queria fazer uma parte aqui. Eu queria aproveitar um Você pouco o gancho do que o Maurício. Você pode fazer, Wagner, mas tem uma pergunta para você. Ah, que legal, tá bom. Mas pode fazer essa complementação, por favor. Eu queria fazer um link, assim, porque, veja, a empresa ser sustentável, ter uma estrutura, né, e aproveitar essa inteligência de logística é extremamente importante. E essa ideia que você colocou, Maurício, esse conceito, né, essa expertise, para que o produto, eu chamo de produto, apesar de ser resíduo, eu chamo de produto, ele volte na cadeia, ele vai ter um incentivador muito grande ao longo dos próximos anos, que agora mudou, o novo marco do saneamento está vindo com empresas privadas, e isso vai ser assim, a empresa privada, ela quer ser eficiente, não quer ser boazinha, e aí você tem na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, diz lá que o seguinte, que o resíduo que for para a coleta pública deve ser pago por aquele que o colocou. Então, você tem isso nas entrelinhas da própria política. Então, isso pode ser um entrave também para a Você vê que alguém já se adiantou e começou a cobrar esse custo socioambiental que eu citei. Já, ele vem. Assim como a gente tem atravessar fora da faixa pode ser multado e tal, e não é multado ainda no Brasil, mas essa mudança ela está vindo e vai ter uma pressão. Desculpa o ponto, e sabe como é que é? A gente dá aula, tudo, sempre quer falar as coisas. Ricardo, desculpa, obrigado. Não, mas aproveitar, não para não que você vai ter que responder. Realmente, e aí, isso é uma questão, claro, que é questão de legislação e de autuação, né? Dentro desse ponto, a gente tem duas perguntas aí. Uma é para você, como serão essas fiscalizações? Né? Como que você imagina que vão fiscalizar essa questão da logística reversa dentro de uma questão que está sendo debatida nas câmaras setoriais, etc., para ter realmente uma logística reserva de várias entidades, né? Isso inclui o que nós estamos falando, né? Como vai ser essas fiscalizações e você já respondeu parte dela. E tem uma pergunta aqui, inclusive também era para o Maurício, de qual a vantagem de ser mais sustentável, né? Mas ambos, o Maurício falou, realmente uma vantagem de imagem absurda, né? Mas eu queria que vocês rapidamente comentassem. Por favor, Wagner, você primeiro. Então, primeiro ponto, fiscalização você tem ele permeia de várias formas. Primeiro, você tem o órgão ambiental solicitando que a empresa, no momento do licenciamento ou de forma periódica, apresente o seu plano de gestão de logística reversa. Então principalmente no estado de São Paulo, isso está ocorrendo no momento do licenciamento, não só aqui. Existem autuações do próprio Ministério Público, que ele chega nas empresas e nas prefeituras já com o caderninho na mão, já fazendo esse processamento. Isso está acontecendo e está evoluindo cada vez mais forte. Agora, existe uma coisa que eu sempre prego, é que a pessoa que tem coleta seletiva na porta de casa e coloca o resíduo reciclável no dia da coleta errada, essa pessoa também tem que ser autuada. Ou seja, o lixeiro que está passando na porta, ele tem que ir lá e lavar uma autuaçãozinha para você. Isso é educação no bolso, isso faz parte também. Então, eu acho que são esses meios. Vantagem de ser sustentável, a empresa que começa, ela já começa a desenvolver seus processos. Processo desenvolvido inicialmente, depois você vai evoluindo ele, você vai tendo ganho de escala.
Então, você tem essa conscientização. Aliado a uma conscientização do nosso público, das pessoas, elas acabam tendo preferências, como o selo verde, você tem alguns contextos assim que vão sendo incutidos nas pessoas, tá bom? Maurício, por favor, complementa essa parte sustentável. E eu queria que você desse um ponto para matar duas perguntas aqui que tem o pessoal que era para você. Que o pessoal está perguntando de incentivos. Será que haverá incentivos também? Será que... E também a questão... o material vai ser mais remunerado, talvez? Então, por favor, Maurício. Eu vou começar completando a resposta do Wagner, já que ele fez uma réplica da minha, mas eu colocaria na questão da fiscalização a própria população, os consumidores mais conscientes. Hoje a gente não pode esquecer as mídias sociais, todo mundo anda com o celular na mão, tira fotos, filma, né? Não foi o Plano Nacional de Resíduos Sólidos que acabou com os canudinhos de plástico, nem com os saquinhos de plástico, foi a população com mídias sociais. Então, a própria população mais consciente vai ser o fiscal mais amplo e mais forte que vai se aliar aos fiscais oficiais. Essa eu responderia com relação à parte da fiscalização. A primeira pergunta era com relação à sustentabilidade, por que ser mais sustentável, era isso? Desculpe. Isso. Isso é em relação a sustentabilidade. Por quê? Por que da sustentabilidade? Qual a vantagem de ser mais sustentável? Eu responderia qual é a desvantagem, além de economizar dinheiro, de não ser sustentável. Nós moramos no mesmo planeta, né? Nós tomamos a mesma água, nós partilhamos do mesmo ar. Então, eu não vejo nenhuma vantagem em não ser sustentável, além de economizar dinheiro no curto prazo. A última pergunta seria com relação a incentivos. Quando eu citei que o Brasil tem dois vícios, né, que é burocracia e impostos, o terceiro é incentivos. Pode até existir incentivos, mas eu não acho que esse tenha que ser o fator que vá manter a equação funcionando. Eu acho que sempre é um equilíbrio do mercado entre o que os produtores, as indústrias conseguem repassar por preço, o que os consumidores conseguem pagar por um produto mais verde e o que o governo, que também é parte disso, porque ele faz a coleta e a destinação da maior parte do resíduo, consegue suportar também. Então, eu acho que, na verdade, sempre vai haver um equilíbrio entre essas três forças. Bom, Maurício, eu ainda continuo com você aí. Tem uma pergunta aqui, que a logística reversa acrescenta muito ao valor final do produto, sendo que isso que custearia esse processo. Mas a reciclagem em si já não diminui esse impacto? Então, eu acho que a pergunta dessa pessoa Entendi. É uma questão da reciclagem. Sim. E do valor Sim. do produto em si, numa logística reversa, numa reciclagem. Sim. As duas coisas são verdade. Logística reversa tem um custo e, proporcionalmente, a logística de lançamento ele é muito maior, como a gente já viu, por uma série de perdas de otimização, de processos, etc. E o único processo na logística reversa que reverte em receita para a indústria ou para quem for é o da reciclagem. O reciclador compra esses resíduos sólidos para depois revender matéria-prima. Então, do ponto de vista da indústria que está estruturando essa cadeia, o único ponto que ela recebe dinheiro, de fato, é na reciclagem. Mas, infelizmente, esse valor que ela recebe pela reciclagem é uma parcela muito menor do que o custo total do processo de logística reversa que ela está estruturando. Bom, então vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui. Por que as empresas deveriam implementar um processo de logística reversa mais sofisticado do que o exigido para cumprimento das metas do Programa Nacional de Resíduos Sólidos? Por que eu faria algo mais do que me mandam fazer? Basicamente é isso, Maurício. Para mim? Isso. Bom, primeiro que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos deu um primeiro passo.
Então, as metas que ele colocou, se a gente olhar lá em comparação com o restante do mundo, que está mais avançado nesses processos, ainda são muito baixas, né? Então, a gente tem que encarar isso. O Plano Nacional é um primeiro passo. As empresas que querem ser verdadeiramente sustentáveis, que queiram ingressar numa economia circular, que tenham uma construção de marca, tudo isso que eu já falei, elas precisam exceder esses patamares que foram inicialmente colocados. Um outro motivo para fechar que eu colocaria, que estimularia as empresas a excederem esses patamares, é a própria diferenciação em relação aos seus competidores, né? As empresas, via de regra, têm assinado acordos setoriais, mas nada impede, como algumas delas já estão fazendo, de irem além das empresas do seu setor por poderem cumprir os seus programas internos de sustentabilidade e se beneficiarem de tudo isso que a gente já falou em termos de reciclagem e economia circular. Esse é o nosso entendimento. Ok, Maurício, obrigado. Pode fazer um comentário? Pode ser, tem alguns exemplos de quem saiu na frente ou implantou um processo. Primeiro que ele não implanta um processo para pegar 1% do retorno. Ele acaba pegando uma quantidade maior. E isso acaba viabilizando outros processos. E nesses outros processos, aquilo acaba ganhando escala e fica muito mais interessante. Então, quando ele implanta um processo desse de retorno, vira dentro do contexto, acaba ganhando escala e aí tem saída. Então, acaba justificando também, porque fazer para pouco, o custo é alto. Quando você faz pensando em escalável e tal, fazer uma coisa maior, ele acaba tendo uma rentabilidade e o processo se instaura de forma melhor. Um exemplo, aquelas caixinhas Tetra Pak lá, que antigamente ninguém queria. Agora, depois que desenvolveram um processo técnico, ele acabou desenvolvendo uma tecnologia para reciclagem, ele acabou tendo muito mais valor, inclusive, que o PET, por exemplo. Legal, Wagner, realmente é isso. E a gente está finalizando nosso tempo, mas eu queria uma rápida resposta de vocês dois antes da despedida. Quem paga a conta do processo de logística reversa? Quem está desse meio, quem deve pagar a conta, na sua opinião? Em coro, Maurício, a gente vai responder essa? Não, pode responder primeiro. A gente sempre discute. É o consumidor, né? No contexto geral, quem acaba pagando a conta é o consumidor, porque ele acaba fazendo esse contexto. Ou ele leva para um ponto, de alguma forma, e isso, com certeza, acaba sendo imputado no custo do produto. Existem formas de você gerenciar isso para minimizar, mas, via de regra, cai isso. Agora, cai sobre o consumidor também quando ele não o faz, porque aquela velha história, aquela latinha que ele joga no oceano volta para ele. Né? Tem muito assunto aí para a gente abordar. Né? Mas... só que, infelizmente, a gente não tem tempo hoje. Ainda bem que nós... Desculpa, ainda bem que nós não respondemos em coro, porque eu vou responder um pouquinho diferente. Eu acho que, assim, quem principalmente está acostumado a pagar as contas é o consumidor. Quando a gente vai lá nas aulas de marketing, né, sempre que mostra a cadeia o fluxo do bem e o fluxo do dinheiro sempre vem da ponta do consumidor para trás. Isso daí é uma regra de marketing. Mas nesse caso em específico, eu acho que, de novo, tem aquele tripé. O fabricante, o consumidor e o poder público, eu acho que esse tripé, essa equação funciona. Um pode abrir mão um pouquinho de imposto ou de um subsídiozinho, o outro pode abrir mão um pouco da margem de lucro em troca de maior volume e de uma marca mais reforçada, e o consumidor também pode pagar um pouquinho mais para poder ter atendido a sua consciência de sustentabilidade, da sua consciência ambiental. Então, eu acho que não é só o consumidor, dá um pouquinho para esse tripé aí se ajustar. Realmente, Maurício, cada um pagando a sua parte. Bom, e com a sua frase aí, eu gostaria de agradecer o Maurício Rosenberg, da Log Reversa, e Wagner Pedroso, meu amigo, da Papiro Ambiental.
Muito obrigado pelas explicações de vocês, por todo esse conteúdo que vocês passaram hoje. Quem sabe a gente faz outro com outros temas ou com temas mais profundos ou mais pontuais dentro dessa questão dessa cadeia. A gente acho que tem muito assunto para discutir. E gostaria de agradecer também todo o background do pessoal que tem ajudado, o Rafael, que tá aí trabalhando com a nossa passar os slides, os pontos, etc., toda essa parte da tecnologia, e também a vocês que estão aí assistindo a gente até agora e que vão assistir, outros que vão assistir, que esse vídeo vai ficar aqui gravado e vai ser colocado nas redes da Log Reversa, e no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Então vocês vão ter esse material aí para outras pessoas que infelizmente nesse momento não conseguiram assistir. E a apresentação que foi colocada na tela, ela vai estar disponível, vai ser enviado pelo Rafael para todas as pessoas que participaram deste momento aqui ao vivo do nosso webinar. Muito obrigado a todos vocês e tenham uma ótima tarde, uma ótima semana. Até logo. Obrigado. Para todos. Muito obrigado. Até a próxima.